a paz. Eu vim trazer a divisão, a espada, e ficaram filhos contra pai, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, marido contra mulher. Jesus disse isso. O que vocês acham? Alguém acha que sim aí? Ele disse. Bem provável não dessa forma, por causa da tradução. Mas ele estava falando das consequências dele na terra. O que a presença dele iria provocar na terra. E provocou. Ele estava tendo praticamente uma premonição, ou fazendo uma profecia. Porque tudo isso aconteceu e ainda acontece hoje. Numa família onde há religiões diferentes, de forma de pensar e crer diferente, não cria animosidade, tem irmão que não fala com o irmão. Porque ele passou por uma outra religião que não é a dele, e ele não aceita. Vou dar um exemplo. Todos aqui conhecem Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes? Um dos espíritos mais nobres que encarnaram nessa terra, no planeta, obviamente, nessa terra, Brasil, ele enfrentou isso na família dele. Quando ele conheceu a doutrina espírita, ele ganhou, acho que de uma amiga, ou de um amigo, não sei, um livro dos espíritos. E ele, o consultório dele lá no centro da cidade, acho que ele morava para o lado do Jardim, Engenho Novo, Engenho de Dentro. Tinha um bonde. Na velocidade do bonde àquela época, imagina o tempo que gastava do centro da cidade até ali. Engenho Novo, Engenho de Dentro é pertinho, né? Ligado praticamente. Ele veio lendo o livro. E ele nunca tinha visto aquele livro. Aquele livro não era estranho para ele. O conteúdo daquele livro. Ele disse, é o que eu queria, era o que eu procurava. E foi se aprofundando. E integrou-se. Para benefício nosso, no movimento espírita. E declarou publicamente, se declarou espírita em público. A família, quando soube, indignou-se lá no Ceará, lá no Riacho do Sangue, onde ele nasceu, e mandou uma carta excomungando ele da família. Ele não era mais considerado irmão deles. Imagina a dor de um irmão sendo excomungado da própria família porque se queria seguir Jesus de uma forma melhor, diferenciada, mais de perto, mais objetiva e mais fiel aos preceitos do cristianismo. O crime dele foi esse, para a excomunhão da família. Existem outros? Sim. Eu convivi com mãe e filha de um desses pastores aí famosos, polêmico, está sempre na mídia. E a mãe e a sobrinha dele, ali no Humildade e Amor, um dia eu perguntei para a sobrinha, como é que o seu tio encara? Ele falou assim, não encara. Não é a questão dele ser protestante, é ele radical, ele radicalista. E o fato de ser protestante não quer dizer, eu sou amigo de inúmeros pastores, teólogos, professores de seminário, pertencem ao meu Face, estamos sempre trocando informações, mensagens, artigos, convidado para participar de estudos, quando eu estudo mais profundo sobre o cristianismo primitivo, que eles sabem que eu gosto, eles mandam um aviso, José vai ter no dia tal, vê se nos dá o prazer da presença e tal. Não é a religião, é a cabeça do religioso. Então,
nessa família, a mãe e a filha têm que viver longe do tio e do irmão. Não por elas, mas por ele, que vê na nossa religião uma coisa do demônio, ou melhor, na nossa filosofia cristã, coisa do demônio. Né? Como é que Jesus poderia ter dito que a intenção a ele seria um general? Vê como tudo conspirava para ele passar por um general, para ele se assemelhar a um general. Se nós interpretarmos ao pé da letra, era um general, saca da espada e vem trazer. O general, naquela época, vivia de guerra. Um soldado que não fosse a guerra não se sentia soldado. O oficial que não estivesse comandando uma batalha não era oficial. Não tinha honra, não tinha glória, não tinha autoestima. Jesus disse simplesmente: com a minha presença na terra haverão divisões. Por que as divisões? Baseado naquilo que eu comecei a falar no início das nossas reflexões, a questão da tradução, importantíssima, a questão da interpretação. Periodicamente a Bíblia sofre uma revisão, isso ao longo da história e até hoje. Esta revisão é feita por homens que lideram religiões. Nem sempre as traduções foram feitas, as interpretações foram feitas, as duas. Buscando ser fiel ao texto original. E onde está o texto original? Boa pergunta. Será que está no Banco Central? No cofre? Será que está no Banco de Boston? No cofre? Será que está em algum banco na Suíça? Nós temos os evangelhos gnósticos. Gnóstico vem de gnose. Gnose é conhecimento. Os gnósticos é aqueles que buscavam o conhecimento. Antes dos cristãos e depois paralelo aos primeiros cristãos. O perfil de crença, de visão e de valores dos gnósticos coaduna com a visão do verdadeiro cristianismo e, consequentemente, do espiritismo cristão. Nós temos um movimento gnóstico no Brasil. A busca deles, autoconhecimento, autoaprimoramento. O que a doutrina faz? Reforma íntima. É a mesma coisa? É. Só nome diferente. A visão transpessoal do ser. O que é isso? Não é vê-lo só como um arcabouço ósseo, um esqueleto, recheado de órgãos e coberto de pele. Não, tem algo mais. O que é? O espírito. Que somos nós. Nós não somos um corpo. O corpo é a nossa roupa, nossa roupagem, nosso revestimento. Nós somos espíritos encarnados. Como muitos que estão nos ouvindo, graças a Deus, aqui dentro e lá fora, um bom número são espíritos fora da matéria. Eles estão sentindo o seu corpo? Então, mas eu tenho corpo, está aqui, sim. É o corpo perispiritual, que tem o mesmo modelo do corpo que eles tinham quando estavam encarnados. Mas a carne, o osso, não. Voltando ao cristianismo. Esse
desenvolvimento do cristianismo é pautado nos ensinamentos de Jesus. Jesus falava por metáforas, alegorias, figuras, as parábolas, por exemplo, para o pessoal da época, o povo da época entender. Então, ele usava palavras ligadas aos usos e costumes daquela época. Ele fazia comparações com os hábitos daquela época. Ele criava uma história comparativa. A parábola do samaritano, por exemplo, ele cria para mostrar o que é ser cristão e o que é ser caridoso, que não depende de uma religião, porque ele foi questionado sobre isso. E aí o que ele faz? Conta essa história, essa parábola, cria. Quem ele bota na personagem? Bota um doutor da lei, bota um da igreja, bota pessoas importantes da sociedade, que deveriam ser exemplo, passando num local onde tinha um homem caído, todo ensanguentado, quase morto, que foi assaltado, espancado e teve vários ferimentos caídos lá. Todos eles passaram indiferentemente pelo rapaz caído lá. Aí vem o samaritano, salta e auxilia, socorre e leva para uma pousada daquela época. Por que ele botou samaritano? Porque era um povo marginalizado. Todos os outros povos não gostavam. Vou comparar muito mal. Um exemplo terra a terra. Raças de cães. Cada um tem as raças mais valorizadas, tem as intermediárias, e o cachorro que não tem raça, como é que é tratado? Então, infelizmente, os outros viam a Samaria, uma região assim, o samaritano assim, não tem definição, não tem porte, estilo, não tem etnia definida. Então eram coitados, marginalizados. Foi esse moço samaritano, vindo de uma região como essa, né, e ele pergunta, quem foi o verdadeiro cristão? Quem fez pelo próximo? Quem foi o verdadeiro irmão em relação ao que estava caído? O mesmo que o perguntou, sempre testando, que Jesus era testado o tempo todo, para ver se caía em contradição, para eles pegarem essa contradição e servir de uma condenação para ele, disse, foi o samaritano. Então, qual o ensinamento dessa parábola? Você traduzir ao pé da letra, você não vai conseguir direto entender. Ele quis dizer, não depende de religião, de crença, de valores, de raça, de posição social, de posição cultural, para ser um bom cristão, para ser bom, para praticar o bem. Quem é cristão? É aquele que segue o que o Cristo ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas como Criador e amar o próximo como a si mesmo. Mas eu sou ateu, não acredito em Deus. Mas eu amo o meu próximo. E eu faço por ele o que eu faria por mim. Ou o que eu espero que alguém fizesse por mim. Ele ama a Deus indiretamente, nem sabe, porque ele está. Amar o próximo já é amar a Deus. Eu tenho um amigo que é ateu, e eu digo a ele, você é um dos ateus que Deus mais ama. Aí ele diz, por quê? Pela forma de você se conduzir. Ele é uma autoridade que julga, uma pessoa honesta, íntegra, um bom marido,
amigo, que eu considero como irmão, nas ocasiões mais difíceis. Por exemplo, nós estamos um bom tempo sem nos ver. Se acontecesse alguma coisa, ele surge do nada. Eu tive um problema de saúde em 2005, 3 AVCs simultâneos. Aí foi uma longa luta lá no CTI, depois num semi-intensivo, e depois vai para o quarto, quando as coisas já estão melhor. Um belo dia eu abro os olhos e está lá do meu lado na cama. Eu digo, mas como é que você soube? Até hoje eu não sei, ele estava lá. Em outras situações também. O que interessa é que ele não acredite. Na concepção dele, ele não consegue conceber Deus, mas ele faz tudo o que Deus espera que uma pessoa faça. Ele é mais crente e mais cristão do que muitos que vão e falam toda hora Senhor, Senhor, e não estão nem aí, não está nem aí para o próximo. Quando Jesus mostrou a parábola do samaritano, estava dizendo justamente isso. Quando ele falou, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que os dois se equivalem, eu não posso amar a Deus se eu sou indiferente com meu irmão. Aí cai naquela situação do indivíduo que vai lá colocar a oferenda, e antes que ele coloque, é pedido a ele que ele vá fazer algo pelo seu irmão, reconciliar, e depois que fizer, aí coloca a oferenda. Como quem diz, agrada-me mais que você faça algo por alguém do que vir agradar a mim direto. Ficou ali muito bem dito isso. Muito bem dito. Então, nosso amado Mestre, Jesus, quando falava aquilo que ele queria colocar em nós, para nós nos conduzirmos daquela data para frente da melhor maneira possível, visando o nosso progresso moral, espiritual e de conhecimento, ele dizia com a melhor das intenções, da melhor maneira possível, a forma de ouvir, de interpretar e de traduzir quase nunca retrata a fidelidade do que aconteceu. Esses evangelhos gnósticos, a igreja não por isso são chamados gnósticos, porque era uma heresia. A igreja católica tratava os gnósticos como heréticos, como tratou outros grupos, como os cátaros. Quando era a igreja da época que era herética, porque tinha fugido de tudo aquilo que Jesus ensinou, deixou, e a primeira comunidade cristã vivenciou por um bom tempo. Pois bem, quando ele fala dessas divisões, desses conflitos, derramou sangue? Derramou. Já ouviu falar das cruzadas? Exércitos que matavam em nome de Jesus, em nome de Deus, que causou muito mais vítimas do que qualquer guerra política. A Inquisição, que jogavam na fogueira irmãos, só pelo fato de não crer como a igreja da época cria, só por buscar Jesus na sua essência, só para vivenciar o verdadeiro, pelo fato de querer e vivenciar o verdadeiro cristianismo. Mais recentemente, nós tivemos na Irlanda uma guerra sangrenta na década de 70, rendeu até 80. Tinha um exército IRA, o exército revolucionário da Irlanda, era católicos contra protestantes. O que causou de vir? Não tinha espada mais.
Era armas e bombas, atentados. Quantos estão morrendo, já morreram na Síria, só por serem cristãos? Nesse capítulo, nesse item, com esse título, Jesus estava falando das consequências da sua presença no planeta Terra. As consequências dos ensinamentos que ele implantou, que ele veio para implantar. Porque o cristianismo dividiu o planeta em duas eras. Antes de Cristo e depois de Cristo. Apesar de todas as contestações, perseguições, os cátaros foram perseguidos 100 anos. Cem anos, gente. Um século de sangue. Porque quem eram os cátaros? Um grupo que acreditava e vivenciava o verdadeiro cristianismo. Não concordava com a maneira da igreja viver esse cristianismo. Criaram grupos e estudavam o Evangelho. Eram apegados ao Evangelho de João, seguiam o Evangelho de João e as cartas de Paulo. Se a gente analisar os dois, não desmerecendo os demais, óbvio, com todo respeito a eles, um fazendo apologia ao amor, à emoção, à sensibilidade, e o outro à razão. Não que João não tivesse razão, não fosse racional, claro que era, e nem que Paulo não tivesse amor, óbvio que tinha, mas eram personalidades diferentes que se completavam para formar a imagem do cristianismo verdadeiro. Já faziam reuniões mediúnicas, já aplicavam passes. Aqueles que faziam parte do trabalho eram chamados perfeitos e perfeitas, parfaite e parfaites. Em francês é perfeito, eram os médiuns que trabalhavam nas reuniões, e deram esse nome a eles, porque eles não se intitularam disso. Na verdade, o que se chamava condicente com a condição deles, real, era bons homens e boas mulheres, que retratava realmente a realidade. Os demais que iam participar das reuniões, das palestras, eram croyãs, que eram adeptos, mas não tinham nenhuma função mediúnica nos grupos. Os croyãs. Que tinha gente do povo no início, mas depois gente da realeza também. Príncipes, duques, condes. Se simpatizaram. Porque eles iam na reunião. Chegava lá, lia-se o trecho do Evangelho e fazíamos como estamos fazendo aqui. Vamos tentar entender o que Jesus quis dizer. E na outra era um ritual. Entrava e saía sem entender nada. Onde é que eles se sentiam esclarecidos? Na reunião dos cátaros. Onde é que eles saíam melhores, mais confortados, reconfortados? Por quê? A ideia de estudar os evangelhos, a ideia do que é o que o Espiritismo faz, ele tem como missão reavivar, reviver o verdadeiro cristianismo. Não é que nós sejamos próximos do cristianismo, não. Não é que nós tenhamos pontos em comum com o cristianismo, não. Nós somos o cristianismo. Lá do passado. E, no entanto, as outras religiões não nos veem como cristãos. Por conta da reencarnação e do procedimento mediúnico. Eles só esquecem que até 323 a Igreja Católica também adotava a reencarnação. Se adotava a reencarnação, sabia que se voltava, sabia que tinha espíritos desencarnados, sabia que tinha intercâmbio entre os vivos e mortos.
Em 323, um concílio acabou com essa história. Nem foi iniciativa da igreja, foi de um rei pressionado pela rainha, a esposa, que tinha medo de vir com uma outra encarnação, pagar os equívocos dela que ela praticava, parece que com bastante facilidade. Ela ficou apavorada com aquilo. Não, eu não posso voltar, porque ela tinha consciência de que ela não era boa em relação aos outros. Aí ela falou para o marido, olha o raciocínio dessa moça, baixa um decreto e acaba com essa história de reencarnação. Como bom marido, ele obedeceu a mulher, foi lá e falou para o Papa, ó, faz aí uma reunião, decreta, bota um artigo decretando acabar com essa história. Mas até então, eles também naturalmente entendiam isso. E sabem os bastidores que tem, só não divulgam. Então nós temos a obrigação de ser os cristãos primitivos. E como é que eles procediam? É como nós devemos proceder. Para a gente ser um bom aprendiz de espírita, é bom que a gente tenha um foco sempre. O Evangelho de João, as cartas de Paulo e Atos dos Apóstolos. João mostra a emoção, a sensibilidade. Paulo a razão e os atos como fazer. O manual, a receita do bolo. Tem um autor espírita, Caibá Schutel, que ele pegou o livro de Atos da Bíblia e fez um livro chamado, só que ele acrescentou. Lá é Atos dos Apóstolos, é Vida e Atos dos Apóstolos, que deveria ser um manual que a gente devia andar com ele debaixo do braço. Eu sou do movimento espírita, eu faço atividade espírita, eu sou médium, eu varro o centro, está aqui. Esse é o compromisso nosso com as nossas origens, com a nossa razão de existir. Mas não gostam, porque a fé raciocinada é o carro-chefe dessa doutrina, que é uma filosofia fundamentada na ciência com consequências religiosas. Tudo isso igual à doutrina espírita cristã, que vai buscar o entendimento daquilo que foi dito e por que foi dito. Será que foi dito? Porque tem coisas no Evangelho que é óbvio que Jesus não falou, pela imagem que nós temos do Jesus. Tem outras que a gente não foi dito dessa forma, e essa de hoje foi dito sim. O sentido é que não foi bem interpretado. Ele estava fazendo uma reflexão das consequências da presença dele na Terra, das consequências da filosofia de vida que ele veio implantar e ficaria implantada. Hoje é muito comum. Normalmente o trabalhador espírita sofre pressões em casa. Quantos já ouviram? Por que você não leva uma cama para o centro?